Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim falar com vocês sobre o Ateneu, do Raul Pompeia. Eu recebi esse livro da editora Zahar. Sei que é mais uma daquelas edições dos clássicos Zahar, então é capa dura. Tem as folhas de guarda lindas, lindas, lindas. Essa edição tem a apresentação do Ivan Marques e notas do Aloísio Leite, isso mesmo. Fora isso, também tem 44 ilustrações do próprio Raul Pompeia, que é muito legal. Eu adoro quando tem essas ilustrações mais antigas, ou que foram as ilustrações usadas na edição original mesmo. Eu acho isso muito divertido. Aconteceu uma coisa bem interessante com esse livro. Fazia bastante tempo que eu não lia algo mais clássico brasileiro, né? Algo mais antigo brasileiro. Eu tenho lido muitos autores daqui, mas eles são mais contemporâneos ou não tão antigos, né? Esse livro foi publicado em 1888. E a maioria dos clássicos brasileiros que eu li na época do segundo grau, normalmente para estudar para o vestibular ou quando eu estava estudando literatura. E eu acho que eu não tinha lido nenhum clássico brasileiro depois disso. E foi muito legal, gente, sério mesmo, assim, porque agora eu encaro esse tipo de livro de uma maneira muito diferente do que eu encarava na época do segundo grau, é claro. E foi muito divertido. Eu recomendo, se você é um leitor que tinha essa sensação esquisita com os nossos clássicos, ou tem alguma espécie de trauma com eles, teve quando era mais novo, eu acho que você procurar um que tenha um tema que te interesse, um autor que te interesse mais e tentar, depois de algum tempo, pode ser interessante. Bom, para falar um pouquinho do autor, ele nasceu em 1863 em Angra dos Reis e depois foi morar no Rio de Janeiro, capital. Desde jovem ele publicou textos e poesias e tal em jornais, se formou em Direito e trabalhava um pouco como jornalista também. Ele tinha um engajamento muito grande na campanha abolicionista e isso foi causando alguns conflitos na vida dele, digamos assim. E ele acaba morrendo super jovem, ele se suicida em 25 de dezembro de 1895. Para falar um pouquinho sobre o livro, ele tem um caráter levemente autobiográfico, porque o livro vai contar a história do Sérgio, um menino que vai para um colégio interno chamado Ateneu. E o próprio Raul frequentou um colégio interno mais ou menos nessa idade, então ele relata algumas experiências que aconteceram com ele aqui. Claro que ele inventou muitos personagens, não é uma autobiografia, mas é bastante inspirado na vida dele. Bom, eu queria ler o comecinho do livro para vocês, porque eu achei um começo muito legal, inclusive entra para minha lista de melhores começos da literatura. Então, vamos lá, capítulo 1. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpora brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sobre outro aspecto, não nos houvesse perseguido outra hora e não viesse, de longe, a enfiada das decepções que nos ultrajam. Enfim, eu acho um começo muito, muito, muito legal. Enfim, então é esse menino que sai dessa redoma que ele tinha de viver na casa dos pais e ter um professor particular e ter aquele mundinho bem certo e vai para esse colégio com um monte de outros meninos. Esse mundinho acaba funcionando como um microcosmo em que ele vai aprendendo que as pessoas têm personalidades diferentes e vai se relacionando com os outros personagens de maneiras diferentes. Aliás, eu acho que boa parte do livro está centrada nas relações que ele vai tendo com outras pessoas. E outras pessoas entre si enquanto ele vê, mas mais em relação a ele mesmo. E ele é narrado em primeira pessoa depois que o Sérgio já é um adulto. Ele, ao mesmo tempo que nos conta essas memórias,
a gente percebe que ele tem um rancor com algumas coisas que aconteceram. Então isso também acaba transparecendo bastante na narrativa. Isso fica bastante evidente em alguns sentimentos de humilhação. Então, como era um colégio interno e tinha um diretor que era o Aristarco, e esse cara tinha a metodologia de humilhar os seus alunos com frequência, né? Sempre que algum aluno fazia alguma coisa errada, ele era chamado lá na frente de todo mundo para levar bronca na frente de todo mundo. E isso criava um desconforto bem desnecessário entre os alunos e é uma das críticas que o livro traz a esse tipo de metodologia. O livro também critica muito o moralismo da época, a maneira com que as pessoas viviam. Como a gente tem um personagem que já passou por tudo que foi vivido, ele acaba fazendo comentários e críticas ao longo da narrativa. E é interessante também como o menino vai desenvolvendo essas relações com outras pessoas de maneiras diferentes. Ele tem amizades mais sinceras, amizades que ele não entende. Tanto que quando ele chega e vê aquelas pessoas, ele não sabe muito bem como reagir, ele não sabe muito bem como lidar com isso. Enfim, ele vai narrar então cerca de 2 anos da vida dele pra gente ali, o que vai acontecendo. Tem um final bem interessante. Tem uma discussão interessante, esse livro foi visto por muito tempo como parte do realismo, mas hoje não existe um consenso, as pessoas estão em dúvida. Eu queria ler um trechinho para vocês, então, da apresentação do Ivan Marques, que eu acho que explica isso bem. Nesse trechinho, o Ivan vai falar como os pesquisadores não conseguem enquadrar completamente o livro em nenhuma das escolas, assim como o livro não respeita um gênero muito específico. E é interessante porque vários pesquisadores, vários teóricos diferentes conseguem achar argumentos para diferentes escolas. Então ele fala assim: o Ateneu é de fato inclassificável, não só porque não se filiou a nenhuma escola, mas também por ter escapado da escravidão dos gêneros, transitando livremente entre ficção, a poesia e o ensaio. A obra se define por essa mistura de formas discursivas. É um livro de memórias que desliza para a ficção, uma narrativa que incorpora recursos poéticos, uma prosa raciocinante que se confunde muitas vezes com a linguagem ensaística. Foi a junção dessa desenvoltura formal com o subjetivismo e o espírito crítico aguçado que tornou o Ateneu reconhecidamente um dos nossos primeiros romances modernos. Bom, mais um comentário sobre ele é sobre a linguagem. Vocês devem ter percebido no trechinho que eu li do primeiro capítulo que o autor gosta muito de inversões e palavras que aparentemente já não eram tão usuais na época e são muito menos usuais hoje em dia. Verdade que a leitura não é tão fluida pra gente. Mas eu gostei muito de ver como ele usa a nossa língua e essas inversões são muito legais. Às vezes você tem que dar uma voltada, ler o parágrafo de novo, e eu não acho que isso seja um problema, eu acho que isso acrescenta muito nesse livro específico. Não é intrucado porque é ruim, ele é um pouco intrucado porque ele usa formas que não são mais tão comuns a nós, mas que são muito bonitas, muito bem construídas e muito interessantes. É legal ver como ele monta, ele usa essas frases invertidas e tal, para ir dando voz ao que ele quer dizer aos poucos. Então ele vai construindo as frases de um jeito inverso para trazer as informações de uma maneira inversa pra gente. Então é muito legal. E nesse sentido, as notas que foram feitas são muito úteis, porque várias palavras que não fazem mais parte do nosso repertório hoje em dia estão ali com a notinha e o significado embaixo. Então acaba sendo bem interessante essa edição por causa disso também. Bom, pessoal, essa minha volta à leitura dos clássicos brasileiros foi muito legal. Quero ver se esse ano eu consigo ler mais alguns. E talvez até reler os que eu li e não gostei tanto na época que eu era mais nova, porque eu acho que a minha sensação com eles hoje vai ser bastante diferente. Ele não é um livro rápido, mas ele não precisa ser rápido. É legal ir lendo aos poucos e ir acompanhando a história dele. E eu acho até que você ler esse livro durante algum tempo um pouco maior pode ser interessante para você se apegar um pouquinho mais ao Sérgio e para ir compreendendo a mudança que acontece nele, no sentimento dele, no crescimento dele, assim. Caso você já não tenha lido, eu indico bastante. E caso você já tenha lido, eu vou querer saber sua opinião aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. Tchau, tchau.